reunião, vou pedir que todos se concentrem, fechem os olhos, procurem elevar o pensamento e se conectar com a espiritualidade superior, sentindo as energias de luz e de amor que estão presentes no ambiente. Que nós respiremos profundamente, sintamos o ar penetrando em nossos pulmões, que a espiritualidade nos acolha e nós nos sintamos abraçados por ela. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma reunião doutrinária nessa classe de amor e geração. Antes das atividades propriamente ditas, vamos adotar os rotineiros. Às terças-feiras a gente realiza a reunião de estudos, todos estão convidados a participar. Atualmente nós estamos trabalhando com 3 obras: o Evangelho do Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios. São 3 livros do conjunto básico do estudo do Espiritismo. Todos estão convidados, a reunião começa às 7h30 e as portas estão abertas. Às sextas-feiras são as reuniões doutrinárias e no terceiro sábado de cada mês a gente realiza entrevistas básicas para as famílias carentes aqui da comunidade. São várias famílias que a gente assiste e a gente utiliza a conversa do quilo. Quem quiser se juntar a gente no ano da sexta básica, seja bem-vindo. Quem não, pode trazer um quilo de alimento para casa que a gente tem um cesto ali na frente. E a gente vai acabando de alimento de uma pessoa de outra e daqui a pouco a gente tem uma nova cesta e mais famílias são assistidas. Então sejam bem-vindos para fazer a caridade com a gente, tá? Para a leitura do livro Pão Nosso, lição 12, pensaste nisso, vamos convidar a nossa irmã Ana Miri. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Pensaste nisso, sabendo que, brevemente, hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que
ele seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão de misericórdia divina, para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação deste tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo, que fazes os teus pés de tuas mãos, dos teus olhos, de teu cérebro. Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor iluminado a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrado o templo divino. Que assim seja. E agora, o momento mais importante da noite, vamos para a prece inicial, para estabelecer a conexão mais íntima com a espiritualidade. Para a prece inicial, convidamos ao irmão Jair. Caríssimos irmãos, peço a todos fechem os olhos físicos e nos concentremos hoje em Paulo, o apóstolo do Cristo, o apóstolo transformado de Damasco. Paulo que nos aconselha a em tudo dar graça, em tudo agradecer, pois que ouçamos Paulo, irmãos, e agradeçamos o dom da vida, agradeçamos o pão material e o pão espiritual, e que saibamos, dentro desta graça, ouçamos Jesus. E mais uma vez, Paulo, que nos aconselha a sermos imitador dele, como ele foi do Cristo. Não é fácil, mas coloquemos todas as nossas forças a favor desses pensamentos de Paulo e de Jesus, e busquemos assim a paz que merecemos, inclusive, a paz que é nossa, a paz que está ao nosso alcance, sempre a partir dos pensamentos de Paulo e de Jesus. E a eles, aos mentores desta casa, aos amigos, espíritos de luz que prepararam este ambiente para nós, pedimos pela nossa irmã Vilma, para que ela possa, abnegada que é, estudante da doutrina, ter a inspiração
para nos passar um pouco do que estuda, para que possamos assim sairmos daqui hoje melhor do que entramos. Que possamos ouvir Vilma e praticarmos seus ensinamentos, todos eles advindo desta doutrina santa e do Cristo. Que Jesus amado, que Deus misericordioso, que os bons espíritos sejam sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, Lei de Amor, Consideração Divina. Boa noite a todos. Instruções dos Espíritos, Lei de Amor, Lázaro. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com intenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem a do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho.
Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Que assim seja. E agora, com muita alegria, que nós recebemos o nosso irmão Vilma, de Itabaiana, para falar sobre um tema bastante importante, já que a gente está às vésperas do Dia das Mães. Vilma vai falar sobre a mamãe, esse ser especial, Vilma, até não viu da casa da sua. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Abençoe-nos, Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, de todos os momentos, de sempre. A quem temos a grata honra de servir. Jesus, esse guia e modelo da humanidade, escolhido por Deus para tocar os nossos corações, para levar até nós um conhecimento chamado amor. Este amor que, como disse a lição, ainda está em bolota, em botão, que vai se abrindo de encarnação a encarnação, porque se faz necessário ao ser vivente aqui aprender a amar. É condição inexorável que todos nós, espíritos ainda endurecidos, encarnantes, reencarnantes, encarnados e desencarnados, aprendamos a amar. A lei de amor é uma lei universal. Independentemente a que vínculo religioso ou nenhum vínculo estejamos ligados, nós nunca escaparemos dessa essência divina chamada amor. Foi dele que nascemos. Nascemos como espíritos simples, puros e ignorantes, para que ao passar dos tempos fôssemos desenvolvendo em nós o ideal maior da vida, que é amar. E a maior representante do amor, depois de Deus, é claro, na Terra, é a mãe. A mãe é aquela cuja cooperadora de Deus carrega em seu ventre e nos dá a vida. Porque todo homem, antes de ser homem, foi filho de uma mulher. E toda mulher, antes de ser mãe, também é gerada de uma mãe. Assim sendo, as mães têm uma função especial de educar, de dar a vida e de ensinar a amar. O pai de ser o provedor e dar a força para seguir a vida. Um dá a vida e o outro dar a determinação para que sigam em um caminho iluminado, trilhado por Deus. Esta mulher que a qual todos nós tivemos a honra de ter ou estamos tendo ainda, chamada mãe, deve ser amada e respeitada independentemente do que ela tenha sido para nós. Então, questões como: eu não tive uma mãe amorosa, eu não tive uma boa mãe, não é a mãe que eu desejava ter,
mas saibam que todos os que deram certo na vida com caráter, com destreza, com equilíbrio e retidão na vida, foram filhos das mães chatas. Viva elas! Porque elas é quem pega no pé, é quem repete o recado todos os dias, para que este ser se eduque e quando ela não estiver aqui, ele seguir sozinho. Os filhos são os passarinhos do ninho. E diferentemente dos passarinhos, que quando os filhos criam as asas, estão bem empenadinhos, a própria mãe, se ele não voa, empurra para fora, para que ele cresça, para que ele voe e crie independência. O homem é o ser único que é dependente até o final da vida. Então, nós mães temos um defeito muito grande. A gente quer ficar com os filhos abraçados até o final da vida. Mas eles precisam voar. Porque os filhos não são nossos, são do mundo. E é preciso que ele voe. E é aquela dor bem grande que a gente sente quando eles casam, quando eles vão morar na Austrália, em São Paulo, em outra cidade, ou querem morar sozinhos, querem ser independentes, porque a vida com a mãe e o pai é um saco, eles querem ter liberdade. Deixe. Porque a liberdade tem preço. Tudo tem preço na vida. E a liberdade também. O doutor Anaximander, em Paris, no século XVIII, era a coqueluche do momento. Vinha gente de todo lugar se consultar com esse médico. Então, a sua fama corria trecho, mas ele não deixava, mesmo ateu, de visitar a Casa da Pia. A Casa da Pia, na França, era uma casa onde acolhia meninas órfãs. E ele ia fazer o papel de médico. Ia lá passar a vista nas meninas, consultar, passar exames periódicos. Era uma casa controlada e administrada por freiras, mulheres, que não tiveram filhos, mas eram tão mães quanto as mães que tiveram os filhos das vias de fato. Porque antes da mãe ser no ventre, ela é no coração. Então não importa que o filho foi pego no orfanato, ou na rua, ou alguém deixou na sua porta, porque ele já era seu filho. E as condições físicas não lhe favoreceram, mas Deus achou um jeitinho de entregar seu filho em suas mãos. E entrega. O pacotinho é seu. Então, independentemente, tanto faz nascer do ventre ou nascer do ventre de outra mãe, que numa atitude de amor muito maior do que aquela que acolheu, entregou seu filho, porque sabia que ele teria um futuro melhor, para que não arrastasse a miséria junto contigo. Então, essa fala de que se fosse mãe, comia pão seco, mas não dava o filho. Será? Será que eu tenho que arrastar na miséria quem eu amo tanto? Será que eu quero dar o mesmo destino para o meu filho, o meu? Se eu vislumbro a oportunidade de ter ali uma criança e um adulto melhor. E de olhar de longe, quando ele estiver lá adulto, e orgulhar-se, dizer, meu filho, está em um lar feliz, estudou, se formou, coisa que eu nunca poderia dar. Então nós temos que ressignificar os nossos conceitos, derrubar os nossos preconceitos e entender que amar existe de várias formas. O amor, ele é plural. E no fim, é um só. Porque todos vamos voltar para a essência. Então, neste dia,
O médico foi chamado às pressas na casa da pia, porque uma das órfãs estava sofrendo, à beira da morte, pegou uma doença incurável e não havia cura, mas precisava dos préstimos do doutor. Chegou até lá e disse: irmã, não tem jeito, mas vamos cuidar até o dia dela ir chegar ao óbito. A freira ficava ali na cabeceira daquela criança Marie, dia e noite, molhando o pano com a febre altíssima, colocando em sua testa, dando a medicação, um paliativo, para que ela não morresse sem cuidados, além de ser órfã, morrer abandonada. Mas voltando um pouco mais no tempo, nós vamos chegar numa família nobre do século XVIII, na França, riquíssima, reconhecida na sociedade, que tinha uma menina chamada Flopette. E era linda, uma boneca, olhos azuis, cabelos dourados, que quando o sol batia em seus cabelos, refletia a luz. Doce, meiga, linda, se tornou uma moça maravilhosa. Mas caiu na armadilha e na lábia de um aproveitador. Tão jovem e inocente, seduzida, achou estar apaixonada. Levou isso para a família, mas a família experiente via naquele homem mais um aproveitador do que alguém que realmente quisesse trazer a felicidade e desposar a sua filha. Proibiu-a de encontrar-se com esse homem. Mas Flopette, com fogo da paixão, deslumbrada pelas palavras doces e encantadoras, arrebatadoras daquele homem, fugiu. E a família, desgostosa e triste, virou-lhe as costas. Flopette nem imaginava o destino que a esperava. Este homem era um aliciador, assim como os de hoje. Aliciou-a e jogou-a no lupanar, uma casa de prostituição para ser vendida, já que era tão bela, para todos os homens que ali passassem, por preços altos. Era jovem, virgem, e logo que chegou era disputada. Flopette nem imaginou um triste fim para ela. Entre anos e anos, e entre tantos homens que iam e vinham, aconteceu o inesperado. Flopette engravidou. E a cafetina, dona do lupanar, já lhe disse: aqui criança não mora, não se cria. E ali mais uma vez estava vetado o sonho de Flopette de ser mãe. Já madura agora, carregou nos 9 meses a criança no ventre. Nasceu e ela não teve como ficar com essa criança. E foi à casa da pia, bateu a porta e deixou lá seu rebento, entregou a irmã. Naquele tempo, como toda a Idade Média, mas também na Idade Moderna, além da casa da pia existia a casa da roda. A casa da roda, nos fundos do convento, você colocava a criança, como muitas jovens que não queriam ficar manchadas na sociedade, tinha seu filho distante, colocava lá, batia e a roda, sem que ninguém soubesse quem era a mãe, para não ter nenhum vínculo, rodava e a freira pegava a criança do outro lado. E ali ficava sendo criada. Flopette foi-se embora, triste e com o coração cortado. Mas todas as vezes que tinha a oportunidade de ir à casa da pia, que ficava envolto em um portão gradeado, viu aquela menina crescer. Olhava no portão, ficava ali horas e horas. E as crianças ali no pátio a brincar, ela identificava logo seu pequeno rebento. A menina, como um imã instintivo, via aquela mulher e corria até a grade e dizia: você é a minha mãe? E ela dizia: não, eu só vim ver vocês. Como você é linda.
E aí, Marie ia correndo junto às outras crianças. Mas, ainda para piorar a situação de Flopete, que desenganada e desencantada pela vida, se entregou ao absinto, uma droga, que corroeu seus pulmões. Então aquela beleza murchou e ela foi caindo gradativamente, de lupanar em lupanar, os mais baixos e vis e baratos. Então, morava em um quarto, um pardieiro imundo, ao qual ela pagava a cafetina nos fundos, com o mísero dinheiro que conseguia ainda ganhar. Um dia, chegou aos seus ouvidos que Marie estava à beira da morte. E como ela podia não ir ver a sua filha no último dia de sua vida? Sentou-se à noite à porta da casa da pia, quando o médico chega às pressas e ela se agarra às suas pernas e diz: Senhor, por favor, deixe eu entrar. Minha filha mora aí. Ela está à beira da morte. Ele diz: quem é sua filha? Marie, uma linda menina. Sim, mas eu não posso deixar você entrar. Aqui é uma casa de freiras. Nós temos pudor, escrúpulos, moral. Não vamos deixar uma prostituta entrar. Eu não vou entrar com você. Lhe peço pelo amor de Deus. Eu não pude ser mãe, mas eu tenho que me despedir de minha filha. Já é grande demais a minha angústia e a minha dor de não poder tê-la criado. Onde eu ia criar? Naquele recinto. Ela olhou, pensou: não vou deixar você entrar. Mas onde você mora? Ela disse: a rua. Qual o número? Levarei notícias. Pelo amor de Deus, deixe-me entrar. Não. Adentrou a passos ligeiros. Chegando lá, a freira, entre o desespero e também a espera da morte da menina, disse: doutor, ela piorou. A febre não passa, não cede. E aquela menina, esquálida, o doutor pegou no colo, já leve, magra, os olhos perdidos, os lábios sem cor. Disse: não tem jeito, ela está morrendo. Mas Flopete não saía da cabeça daquele médico. E ele disse: irmã, vá descansar, eu fico com ela aqui. A senhora passou o dia todo aqui, à margem dessa cama. A freira, muito cansada, a madre, disse: eu vou aceitar. Tirou o seu avental e dependurou, esperando que a madre sumisse no corredor largo. Pegou o avental e pensou: eu não posso deixar desta mãe se despedir da sua filha. É uma dor muito grande, já não pode criá-la. Mas como vou deixar essa moribunda só? Vou arriscar. Pegou uma charrete e foi até o endereço. Adentrando no lupanar, perguntou às meninas que ali estavam: onde está Flopete? E elas pensaram: não, mas temos nós, deixe ela morrer. Temos nós, pensando elas que ele vinha atrás de uma outra coisa. Ela está lá em cima. Subiu as escadas, bateu a porta e Flopete estava se maquiando para trabalhar. A chamada vida fácil, que de fácil nada tem. Só sabe elas o que passa. Então, vim te buscar. Vista-se com este avental para ver a sua filha. Flopete passou a mão no rosto e meia água para tirar o excesso da maquiagem e seguiu numa charrete. Antes disso, ao descer da escada, a cafetina colocou a mão e disse: aqui, para sair para a rua, são 40 francos. O médico não relutou, tirou do bolso: toma o seu dinheiro. Levou Flopete até lá, até o quarto,
e a menina já arquejava. E o médico disse: aproxime-se, beije-a, é sua filha. Até para um homem ateu como era ele, a lei de amor funcionava. Então, se aproximando da meiga menina, Flopete disse, no impulso foi para trás: eu não mereço. Eu não mereço beijar esse ser, esse anjo. Sou imunda. Desculpe-me, doutor, e muito obrigada. E saiu correndo. A menina veio a óbito, tudo foi feito para o enterro. E Flopete, de longe, olhava e chorava copiosamente a perda da filha. Passaram-se meses. E doutor, com seu amigo Nostrum, foram a um restaurante para jantar. E ali se assenhoravam e ficavam as prostitutas atrás de clientes, inclusive Flopete. Adentraram o restaurante e lá Dr. Nostrum, que era seu amigo, adotou o celibatário. O celibatário é não casar-se, não ter relacionamento com mulher nenhuma. Então, o seu amigo, Anaximandro, perguntou: e Flopete? Lembrou dela. Flopete, deixe-a morrer. Ela já está viciada no absinto. E aquilo tocou o coração. Mais uma vez, daquele médico ateu. É a lei de amor. Nostrum se afastou da mesa porque tinha um verdadeiro ódio, horror a prostitutas. Eu não suporto essas mulheres. Eu disse: mas por quê? Tenho meus motivos. Mas o tempo passou e eles conversando disse: você conhece Flopete? Eu conhecia. E contou a história que tinha levado ela para ver a filha que tinha falecido. Aquela história soou muito dolorosa para nós. Disse: onde mora essa moça? Vou lhe dar o endereço. Soube que ela está bem doente. Vá fazer uma visita. Não custa nada ser caridoso, porque a caridade também é a lei de amor. Seguindo até lá, encontrou Flopete desfalecida, arquejando à beira da morte. Não se conteve, mesmo com ódio às prostitutas. Pegou daquela moça, colocou na charrete e levou para o hospital para salvar a sua vida. Foi até lá. E nos primeiros cuidados, ela suspirou e respirou ainda umas gotas de saúde e vida. Abrindo os olhos azuis e enormes, viu na sua frente um homem sentado, com jaleco branco, olhando copiosamente e silenciosamente para ela. Aí disse: doutor, por que não me deixou morrer? Não tenho mais nada que me prenda a esta vida. Minha vida foi uma inteira desgraça depois de que saí do lar de meus pais. Pois é, seu nome é Flopete, não é? Ela disse: sim, senhor. Você sabe quem eu sou? Não, senhor. Eu me chamo Nostrum. Lembra de mim? E aí os olhos grandes cresceram ainda mais. Nostrum, meu irmão. Nostrum era irmão de Flopete. E tinha lhe virado as costas e criou um ódio ferrenho desde que ela tinha sumido de casa. Aí a justificativa pelo ódio às prostitutas. Assim sendo, e hoje, minha irmã, vendo você desta maneira, meu amigo médico me contou a sua história e trajetória. Foste enganada. Antes de você morrer, eu quero lhe pedir perdão. Me perdoe a falta de amor, a falta de dignidade de nossa família. E aí então ela perguntou: e mamãe? Mamãe morreu há 3 anos.
Ela me perdoou, sim, porque só um coração de mãe perdoa. Ela te perdoou. E papai também morreu de desgosto. Papai nunca mais foi o mesmo depois que você saiu de casa. Você era a boneca, a alegria, o raio de sol da nossa casa. Pense como nós sofremos, sabendo que um marginal mais tinha levado você da nossa vida. E nós fomos também pior que ele, porque fomos preconceituosos, porque se tivéssemos realmente amor por você, íamos te buscar. E que a sociedade falasse, porque você era nossa boneca. Mamãe dizia, antes de morrer, e Flapete, e meu anjo, e minha pequena boneca, onde estará? Ouvindo essas palavras, Flapete derrama lágrimas e dá o último suspiro. E junto a ela está quem? A mãe. Para lhe acolher e levar nos braços. Aquela criatura magra que só tinha os ossos, corroída pela droga, corroída pelo sofrimento, pelas doenças venéreas, pela dor, pelo abandono. Minha pequena, colocou no colo e ela dizia mamé, mamé, que significa mãe em francês, e levou-a em nostro cabisbaixo. Passou a partir daquele dia visitar as casas das prostitutas, não para ter nenhum negócio lá, mas para clinicar, orientar e ajudá-las. E vez por outra aconselhar para que saíssem dessa vida. Passou a ser aquele discípulo utilizando a lei de amor, porque mãe, ele dizia, é um ser especial. Foi minha mãe quem me ensinou a amar. E aqui eu estou traduzindo esse amor para vocês. Vocês que são mulheres, foram mães ou são mães. Imagine a dor de uma criatura como esta. E só para fechar, Bebete era uma menina linda, Elizabeth. Aqui em São Paulo, está lá nas páginas dos jornais de 1900 e antigamente. Era filha única de um casal muito rico em São Paulo. Mas esse homem tinha um relacionamento extraconjugal, um amante, que lhe cobrava que se separasse de sua esposa e ficasse com ela. Mas sua esposa lhe inquiriu, ou você fica conosco, ou você siga com ela. Mas o amor que ele tinha era tão grande que doía pela Elizabeth. Era uma criança encantadora de 5 anos, que corria pela casa e chamava, papai, papai, vamos brincar comigo, me leve na escola. Era o jardim, a flor da casa. Mas, em uma noite sem sono, ele decidiu abandonar a amante e permanecer na família. Foi até lá, informou da decisão, e isso fez com que aquela mulher se enchesse de ódio e de sentimento de vingança. E disse a ele, você vai atravessar essa porta, mas vai se arrepender do dia que me virou as costas. E assim foi. Planejou, traçou um plano, contratou um motorista, alugou um carro muito chique e foi até a escola onde Elizabeth estudava, com doces e brinquedos. Chegou até a porta e disse
A pequenina menina e a dona da escola: vim buscar a Elizabeth. Os pais dela estão muito ocupados, eles eram muito ricos, tinham empresas. E hoje o motorista vinha acompanhando sua governanta da casa. Ah, sim. Foi confiada a menina foi dentro do carro e foi saracoteando, perguntando: e mamãe, e papai? Eles não puderam vir. E a menina desapareceu. Foi notícia em todos os jornais de São Paulo. O desespero tomou conta desses pais. Mas o pai já imaginava quem teria sido. Tentou comunicar-se com essa mulher de todas as formas, sem sucesso. Passou-se os dias. A polícia foi acionada para buscar em todos os lugares. Quando a menina foi encontrada, morta, carbonizada, queimada viva. Imagine agora, senhores e senhoras, a dor que corrói o coração desses pais, a culpa que aquele homem arrastou e a dor que aquela mãe sentiu. Não tem remédio, nem consolo, nem palavra que apague. Os anos se passaram e aquela mulher resolveu procurar a conselho de amigas Chico Xavier. Foi neste dia, pegou uma senha, era a última. Adentrou a sala onde Chico estava, já cansado, mas atendendo caridosamente. Com o vestido de bolinhas, cabeça baixa, sentou-se, não disse uma palavra. Chorava copiosamente desde que Elizabeth foi encontrada morta. Chico nada perguntou. Tomou de um lápis e começou a escrever, psicografar. No final, disse: Senhora, sei que a sua dor é grande, mas ouça o que tua filha tem a lhe dizer. A carta começava assim: Mãezinha querida, não chore por mim. Eu nem sofri tanto assim. Eu encontrei vovó, estou aqui com ela, estou bem feliz. Aqui também tem outras crianças. Vou contar-lhe como aconteceu. Uma senhora, uma mulher, foi me buscar na escola. Disse que vocês estavam ocupados. Me deu uma bala, eu chupei e eu adormeci. E eu nem vi quando ela ateou fogo, porque eu só soube depois, quando a vovó me contou, que eu estava bem. Mas eu chorei de saudade de vocês. Mas eu quero, mamãe, que você não chore mais por mim. Eu estou bem. Dê tudo que eu tenho às crianças, às meninas que não têm mãe. Tudo. Mas principalmente, mãe, dê esse amor tão grande a todas as crianças órfãs que não tiveram mãe. Eu fui feliz, eu tive mãe. E agora a vovó está comigo, que é minha segunda mãe, que é sua mãe também. Aquela mulher chorou, pegou a carta, dobrou, guardou e fundou o Lar de Bebete. O Lar de Bebete só acolhe meninas órfãs, igual a Casa da Pia. E aquele amor de mãe ela transformou em um amor imenso, multiplicando para acolher todas essas meninas sem mãe. Hoje, o Lar de Bebete funciona. Ela não está mais aqui, porque é do século XX. Mas tenha certeza que o amor dela foi arrebatador. Que o amor da mãe de Flopete foi arrebatador. Que o amor de Madre Teresa de Calcutá, que não teve filhos, mas acolheu todos que não tinham pai nem mãe, foi arrebatador. De Irmã Dulce, que acolheu tantos.
que via no sofredor Jesus. E quando o bispo lhe perguntava: por que atrasou, irmã? A Madre Teresa: a senhora não sabe que o papel é ocupado? Aí não tenho culpa. Como não tem culpa, irmã? Marquei para as 4. Jesus chegou antes. Quem Jesus? Um mendigo que eu encontrei na rua. Estava com fome, bêbado, sujo. Foi cuidar de Jesus primeiro. Porque quem quiser servir a Jesus, sirva a um desses meus pequeninos. Os meus pequeninos são aqueles menos favorecidos, seja de qualquer idade. São os animais menos favorecidos, um potinho de água nesse calor para o cachorro e o gato que passa na rua, um pouquinho de ração, porque eles também têm fome, eles também têm sede e eles também são filhos de Deus. Então veja bem, os gatos, quando têm filhos, a mãe, eles brincam assim em frente dela e ela fica ali atenta, não sai, para proteger a sua cria. Nós fazemos a mesma coisa, só que de uma forma até pior do que os animais. Porque quando alguém mexe, não comeu que ninguém mexe, não é? Vira uma fera. Quer ver uma mãe virar uma onça, por mais doce que seja, mexa com sua cria. Não é mesmo? Vira uma leoa, ela ali, né? Vira uma leoa. Mas vamos tentar ser uma leoa educada, né? Ser uma leoa educada. Mas, meus irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem muito dolorosa e bonita ao mesmo tempo. Eu também sou mãe, tenho 3 filhos, 21, 20 e 15. Cada um diferente. E hoje a geração diz assim, quando a gente fala alguma coisa, não, a senhora não tem estilo. Eu disse, eu espia. Eu fico para morrer, não é? Aí se vamos fazer desse jeito? Não, não gosto não desse jeito. Às vezes trago um negócio na rua, só que roupa bonita, vou levar para as meninas. Olha aqui, meninas, que aí você vai alegre, né? Que eu trouxe para vocês. Gostei não. Nossa Senhora, essa é uma roupa tão bonita. Não é meu estilo. Esse qual é o estilo de vocês? Ah, mãe, a senhora é de outro tempo. Esse é claro que eu sou, porque se eu fosse do tempo de vocês, eu era filha, não era mãe. Não é? Nossa, é difícil de agradar, só vive mal-humorado, anda arrastando os pés, gosta de bagunça, já vou, viu, tudo é para amanhã, não é? E a gente vai se aborrecendo. Mas quando chega o dia das mães, assim, faz uma carta, te amo, mãe, esse é só hoje. Porque dia das mães é dia dos filhos ingratos. Eu digo assim, é dia dos filhos ingratos, que só lembra da mãe no dia das mães. Dia das mães é todos os dias. Essa é uma data comercial, mas a mãe tem que ser valorizada. E aquela canção, o avental sujo de ovo, mamãe, mamãe, você arraiando lá, olha, quem fez foi um homem. Porque colocar a mulher cada vez mais para a cozinha, não é? Eu mesmo não toco essa música para mim. No avental todo sujo, eu escutei a minha infância toda. No avental todo sujo de ovo, se eu queria, mamãe, começar tudo de novo, não é assim, um negócio assim, não é? Olha, a mulher que sujo de ovo, quer dizer, que vive na cozinha, para ela começar tudo outra vez, né? E tome casa. Aí eu já digo logo, não traga, invente de trazer panela para mim, nem pano de prato, que eu não quero, que isso é presente é para casa, não é para mãe não. A mãe é mãe. A mãe, a casa é casa, não é enxoval, a não ser que eu peça, né? Olha, eu quero isso, mas não vou pedir, de jeito nenhum. Sabe o que é que eu quero? E sabe o que é que a mãe tem que querer? Meu filho, me dê um dia de atenção. Vamos sair, conversar, não é? Vamos brincar, vamos contar história, vamos nos abraçar, vamos amar. Vale muito mais do que qualquer presente. Coisas que não se compram, mas que têm um valor inenarrável. Esta semana, uma menina, aluna, a escola organizou uma apresentação esta semana
e mandou os pais lá para assistir, eles cantaram, pererê, e tinha que dar uma flor. E a flor, o filho pede quem? Ao pai, né? O dinheiro para comprar flor para dar a mãe, porque é surpresa. Não é isso? Ou a prendinha. O que aconteceu? A mãe viu, relato da mãe, todo mundo com a flor para entregar. Aí ela pensou, minha filha não pediu dinheiro, e ela não tem dinheiro. E aí, coitadinha, que vergonha vai passar. Não é que a menina apareceu com a flor e entregou a ela? Aí ela, curiosa, perguntou, minha filha, quem foi que te deu dinheiro? Você tinha dinheiro? Seu pai te deu dinheiro? Você pediu dinheiro a seu pai? Não, mãe. Eu juntei do restinho do meu lanche para comprar sua flor. Isso é um presente que não tem preço. Ela lanchou pelo meio, juntou de 2 em 2 reais, até chegar o dia das mães, para comprar a flor. Ela me contando, a mãe, disse assim, que chegou em casa, chorou tanto, que quase não dá casa. Porque lá choveu bastante. Então ela ganhou para chuva. Ganhou para chuva. Ela disse, nunca recebi um presente tão valioso como esse. A flor vai murchar, mas a lembrança nunca mais vai sair de minha mente. Igual aquela criatura lá na Cracolândia, que vocês sabem a Cracolândia, né? É doloroso. Aqueles drogados ali, crianças, velhos, jovens, não tem coração que não se enterneça com a coisa daquela. Aqui em Itabaiana nós temos um inferninho, onde a gente entrega a sopa, eles estão entregando agora. É quase isso. As crianças vendem droga, o aviãozinho, né? Para sobreviver. Quando passa o carro, eles já se escondem, é um carro, ou é o da sopa. Aí vão buscar as panelas para encher de sopa, porque eles também têm fome. Eles também precisam de amor. Então, uma senhora com a sombrinha lá no sol causticante, ficava olhando assim, para ver se encontrava o filho, que já estava entregue às drogas, mal andava, de desequilibrado, de esquálido, de magro, de fraco. Aí ele, quando avistou o menino, o rapaz, disse assim, filho, mamãe fez aquele feijão que você tanto gosta, venha comigo, depois você volta. E ele quase que dependurado na mãe, ia cambaleante, com a sombrinha, ela levava até em casa, dava banho, dava comida, cortava as unhas, cortava os cabelos, e aquela dor porque via ele voltar para o vício. No outro dia ela estava lá, filho, mamãe fez aquele suco que você tanto adora, sabe o que é isso? Amor. Se for um de nós diz assim, deixa aquele vagabundo lá, usar droga porque quer. Será? Por que uma pessoa usa droga? Será que é porque é feliz? Vocês já pensaram nisso? Eu já me perguntei, o que leva uma pessoa a usar droga? Aí a gente vai perguntando a eles mesmos. Aí eles dizem, não tive mãe. O outro, desgosto da vida. O outro, sou infeliz. O outro, um amigo me deu para experimentar e eu não consegui parar mais. E assim vai. E enquanto o nosso país e os outros países do mundo fechar os olhos para quem sofre, a dor vai continuar. Não estou dizendo que vocês botem o drogado dentro de casa, mas pelo menos uma prece. E vamos favorecer as campanhas, vamos incentivar os nossos filhos dentro de casa, ensinar, falar abertamente. Olhe, cuidado, vasculhe a pasta dele se ele for criança, não tem privacidade não. Você está evitando um mal maior no futuro. Procure saber quem são os amigos dos seus filhos. Quando os meus vão dizer assim, olha, eu vou sair com o fulano tal, quem são? Ah, mas eu sou de maior. E quando é de maior muda o nome de filho para quê? É filho até 18, depois de 18 tem outro nome? É filho do mesmo jeito, 30, 50, 40, não quero nem saber. Aí eles ficam, que jogo. Pois é, quem são? Dá lista.
Aí eu faço um lanche, traga eles pra cá. Vai conhecer, né? Traga eles pra cá. A senhora faz um lanche? Faço. Aí converso com eles. Como é seu nome? Menino, você conheceu ele onde? E a minha menina, você conheceu onde? Ah, certo. Aí quando eu não vou com a cara de uma, eu disse assim, cuidado. Aí também a senhora, não é porque eu sou, além de mãe, sou médium. Aí é um negócio perigoso. Que eu tô vendo aí que essa menina não é má, não é boa companhia. Oxi! Escreva o que eu estou dizendo. Não é assim que mãe diz, e é difícil não dar certo, viu? Porque minha mãe dizia, e foi batata, ela disse comigo. E eu disse, pois, só passou uns dias, quebrei o nariz. Disse, toma aí. E não lhe disse, aí a gente não quer ouvir, né? Esse negócio, não lhe disse. Pois é, meus irmãos, eu quero agradecer o convite material da casa, a caridade que vocês tiveram de me ouvir, o amor, por mais pequenino que seja, é amor. Começa assim, não é? E vamos tratar as nossas mães com todo respeito. Mesmo que ela tenha sido aquela mãe carrasca, que você não gosta, vá lá e diga, minha mãe, obrigada por ter me deixado nascer. E se você não tiver coragem, escreva um bilhete, bota uma florzinha e manda entregar. Mas o bom e o certo é você ir dar um abraço na sua mãe. Desenferruje os braços, não é? Desenferruje os braços e abrace. Eu vou lá abraçar minha mãe domingo e ela assim, bem briguenta, pipocadinha, sabe? Não se afina comigo, nem eu com ela, mas é minha mãe. E eu vou lá dar meu abraço, meus parabéns. Ela disse, eu não quero nada. Esse nem dinheiro. Eu disse, bom. Aí ela faz assim, pô, se quiser me dar, né? Aí eu boto um dinheiro no envelope e entrego, que é um pedido dela. Mas levo o meu abraço e uma plantinha. Toda vez eu faço isso. Aí eu disse, é pra senhora cultivar. Não deixe morrer não, viu? Tá falando de quem? Quem cuida aqui de planta sou eu. Você é que deixa morrer. Aí começa, né? Mas está tudo certo, porque a senhora é mãe e eu sou a filha. E a gente tem que ocupar o nosso lugar. O meu lugar perante minha mãe é de filha. E o lugar dela é de mãe. Ninguém tira. O meu lugar perante os meus filhos é de mãe. E eu digo a eles, aqui a mãe sou eu. Ninguém tira meu lugar. Só Deus. Que assim seja. Deixa eu ver. Como o meu irmão falou, na Terra, o amor que mais parece com o amor que Jesus espera da gente é o amor de mãe, né? Porque é incondicional. Essa semana eu, como costume, eu recebo umas mensagens dos alunos, né? Eles gostam da gente e quem é professor recebe sempre mensagem dos alunos, né? Aí teve um aluno que mandou uma mensagem para mim, Feliz Dia das Mães. Aí eu disse, achei engraçado, porque eu sou um. Aí Feliz Dia das Mães. Aí, pensando justamente nisso, eu disse assim, puxa vida, eu vou levar como um elogio, vou pensar assim, se a mãe é a pessoa que mais se assemelha a Jesus no trato com o outro, eu vou tentar ser mãe de qualquer pessoa que passar na minha frente. Sim. E tentar fazer o bem. É o pai. Porque não é uma questão de né? gênero, ser homem ou ser mulher, é ser mãe e doar Sentimento. o melhor que a gente puder para o outro. Pois é. Vilma, do fundo do coração, agradeço você. Eu que agradeço. De mais outra coisa, faça como Vilma disse, quando chegar em casa, dê um abraço também para você, enquanto ela está fisicamente aqui. A minha eu já abracei, ela não está aqui, mas ela já me abraçou durante a palestra, eu já senti, e eu já devolvi o abraço. Muito bem. Assim. Vilma, agora até o final, depois que a gente terminar, faça uma cidade para a gente proceder ao passo, tá bom? Fiquem com Deus. Divino Mestre Jesus, amigo de todas as horas, dai-nos a coragem de amar, nos estimula ao bem, nos transporta do mundo material para as vibrações carinhosas de sentimento.
Maria de Nazaré, Mãe querida, Mãe de todas as mães, Mãe que acolhe, Mãe que abraça, Mãe que chora, envolve a todos nós, seus filhos. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Os nossos ais, os nossos uis, ouve Maria, Mãe Santíssima, que acolheu leprosos, que acolheu doentes, que acolheu Jesus. Não teria melhor mãe. Acolhe-nos também. Consola nossa dor, mas principalmente, Mãe, hoje pedimos que console o coração das mães que têm seus filhos suicidas. Essa perda irreparável, essa dor que não tem nome. E tu que trabalhas na região e na colônia dos suicidas, dai nesse Dia das Mães o consolo que elas tanto precisam. Amiga de todas as horas, em teu nome hoje faremos a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 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 Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por Deus a nós, pecadores, pobres pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Senhora amiga, Senhora das senhoras, amante do amor, acolhedora dos seus filhos, que assim seja.